Como um jogo consegue coordenar tantas entidades sem virar um caos? Impossível de programar, porque a solução intuitiva seria escrever regras para tudo. Mas se você tentar fazer isso, o projeto simplesmente explode em complexidade. Então hoje vamos entender qual é o segredo arquitetural de Dwarf Fortress. E a resposta não está em um algoritmo mágico. Está na forma como vários sistemas independentes interagem entre si. Vamos imaginar um cenário extremamente simples. Você possui apenas um anão. Esse anão pode executar 10 ações: comer, dormir, minerar, construir, beber, conversar, descansar, lutar, transportar itens, treinar, até que tudo parece simples. Agora imagine que cada ação depende do contexto. Se estiver com fome, comer. Se estiver cansado, dormir. Se estiver trabalhando, continuar trabalhando. Você acabou de criar algumas regras, mas agora vamos adicionar emoções. Se estiver triste, talvez ele queira socializar. Se estiver irritado, talvez ele ignore certas tarefas. Se estiver traumatizado, talvez ele tenha comportamentos diferentes. Agora adicione relacionamentos: amigos, familiares, rivais, cônjuges. Agora adicione profissões: mineiros, ferreiros, lenhadores, soldados, médicos. O número de combinações cresce de forma absurda. Esse fenômeno é chamado de explosão combinatória, porque o número de estados possíveis cresce muito mais rápido que o número de entidades. E é justamente esse problema que destrói a maioria das tentativas de criar simuladores profundos. Cada nova regra introduz interações inesperadas com regras antigas. Quanto mais conteúdo você adiciona, mais difícil se torna manter o sistema. Dwarf Fortress resolve esse problema de uma forma muito interessante. Em vez de programar comportamentos específicos, ele programa mecanismos genéricos. Vamos observar um anão qualquer. O que ele realmente precisa? Comida, água, descanso, segurança, socialização, diversão, reconhecimento, treinamento. Agora imagina que cada uma dessas necessidades possui uma intensidade. A fome pode estar em 10% ou em 90%, o cansaço pode estar em 20% ou em 95%. A primeira sacada arquitetural aparece aqui. O jogo não pensa em termos de regras fixas, ele trabalha com estados internos. Em vez de perguntar: o personagem está com fome, ele pergunta: quanto ele está com fome? Isso parece uma diferença pequena, mas muda completamente a flexibilidade do sistema. Agora decisões podem ser graduais. Pequenas alterações no estado interno geram pequenas alterações do comportamento, e não apenas mudanças binárias. O resultado é uma simulação muito mais orgânica. Agora chegamos ao coração do problema. Imagine um anão que está com fome, com sono, recebeu uma ordem, está carregando um objeto, quer visitar uma taverna. Quem vence? Aqui muitos jogos falham, porque começam a criar listas enormes de exceções. Dwarf Fortress utiliza algo mais próximo de um sistema de prioridades. Cada necessidade gera pressão. Quanto maior a necessidade, maior a pressão. Quando chega o momento de escolher uma ação, essas pressões competem. O comportamento observado é simplesmente o resultado dessa competição. Isso possui uma consequência muito importante. Você não precisa programar. Se estiver cansado e com fome e triste, faça X. O sistema descobre isso sozinho, porque cada necessidade participa da decisão. Isso reduz drasticamente a quantidade de regras específicas e aumenta a quantidade de comportamentos emergentes. Agora, vamos analisar outro problema. Suponha que você ordenou a construção de uma oficina. Como o anão sabe o que precisa fazer? A solução mais simples seria associar um trabalhador específico, mas isso não escala. Dwarf Fortress utiliza algo parecido com fila de trabalho. Você não ordena diretamente um anão, você cria um trabalho. Construir oficina, cortar árvore, transportar pedra, produzir arma, o trabalho entra numa lista. Depois, os anões avaliam quais tarefas podem executar. Este desacoplamento é extremamente importante, porque agora o sistema de construção não precisa conhecer todos os trabalhadores. Ele apenas gera trabalhos. Quem executará o trabalho é decidido posteriormente. Esse padrão aparece em vários sistemas modernos de software. Você separa quem cria a tarefa de quem executou a tarefa. Isso reduz dependências e aumenta escalabilidade. Agora entramos em uma das partes mais famosas de Dwarf Fortress: memórias. Muitos jogos possuem emoções temporárias. O personagem presencia algo, fica triste. Alguns segundos depois tudo desaparece. Em Dwarf Fortress a abordagem é diferente. Eventos podem gerar memórias permanentes. Um amigo morreu, uma obra-prima foi concluída, uma batalha foi vencida, uma humilhação aconteceu. Essas memórias são armazenadas e continuam influenciando o personagem futuramente. Observe a cadeia arquitetural: evento,
memória, pensamento, emoção, comportamento. Essa separação é extremamente elegante, porque cada sistema possui uma responsabilidade específica. A combate produz eventos, o sistema de memória registra eventos, o sistema emocional interpreta memórias, o sistema de decisão reage às emoções. Nenhum componente precisa saber tudo. Cada um resolve apenas seu problema. Esse conceito aparece constantemente em Dwarf Fortress. Desacoplamento. Vamos imaginar um combate, um soldado morre. O que acontece? A resposta intuitiva seria atualizar o combate, atualizar emoções, atualizar relacionamentos, atualizar moral, atualizar histórico, mas isso criaria um código extremamente conectado. Uma alternativa muito melhor é trabalhar com eventos. A morte acontece, um evento é gerado. Diversos sistemas observam esse evento. Sistema emocional, sistema histórico, sistema social, sistema militar, cada um reage da própria forma. Esse padrão aparece em software moderno através de arquiteturas orientadas a eventos. Ele resolve um dos maiores problemas de sistemas complexos. Evita dependências excessivas. Agora vamos sair da fortaleza, porque Dwarf Fortress não simula apenas o presente, ele também simula a história. Antes mesmo de você começar uma partida, o mundo já possui séculos de eventos. Civilizações surgiram, guerras aconteceram, reis governaram, monstros atacaram cidades, impérios cresceram, impérios caíram. Isso significa que o jogo não apenas está simulando estados atuais, ele está simulando consequências acumuladas. Arquiteturalmente, isso exige uma separação importante. Existe o estado atual do mundo e existe o histórico do mundo. Os dois precisam coexistir. Uma criatura não é apenas um conjunto de atributos. Ela também possui uma trajetória, uma história. E essa história influencia o presente. Agora chegamos em um dos conceitos mais importantes: Data-Driven Design. Imagine que você quer adicionar uma nova criatura, um dragão. Você poderia escrever código novo, ou poderia definir características, tamanho, força, velocidade, hábitos, resistências, capacidades especiais, e deixar os sistemas existentes trabalharem sobre esses dados. Dwarf Fortress segue fortemente essa segunda abordagem. Grande parte da diversidade do jogo não vem de algoritmos diferentes, vem de dados diferentes sendo processados pelos mesmos sistemas. Isso aumenta enormemente a capacidade de expansão, porque criar novas entidades deixa de significar criar novos algoritmos. Você reutiliza mecanismos já existentes. Aqui chegamos ao conceito mais importante do vídeo: emergência. Quando as pessoas observam Dwarf Fortress, muitas vezes imaginam que existe um sistema gigantesco controlando tudo, mas frequentemente isso não é verdade. A maior parte das histórias nasce da interação entre sistemas menores. Um anão perde um amigo, fica triste, produz menos, a produção atrasa, a fortaleza sofre falta de recursos, o exército fica mal equipado, uma invasão acontece, mais mortes ocorrem, novos traumas surgem. Nenhum desenvolvedor escreveu essa história, ela emergiu. O papel da arquitetura não é criar histórias, é criar sistemas capazes de gerar histórias. Essa é uma diferença fundamental. Quando olhamos para Dwarf Fortress pela superfície, parece existir uma quantidade absurda de regras. Mas quando analisamos sua arquitetura, percebemos algo interessante. A maior parte da complexidade vem da interação entre componentes relativamente independentes. Necessidades, prioridades, trabalhos, memórias, emoções, relacionamentos, história, eventos. Separadamente, cada sistema é compreensível. Mas quando todos começam a interagir simultaneamente, surge algo muito maior do que a soma das partes. E talvez essa seja a principal lição que o Dwarf Fortress ensina para qualquer desenvolvedor. Sistemas complexos raramente são construídos através de regras gigantescas. Eles normalmente surgem quando mecanismos simples são conectados de forma inteligente e possuem liberdade para interagir. E é exatamente essa interação que faz o Dwarf Fortress continuar sendo uma das simulações mais impressionantes já criadas. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui nos cards se vocês quiserem continuar aprendendo. Um abraço e até a próxima. Tchau!